A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja neste momento no teu lar, no teu coração, e que Deus venha abençoar todos nós. Amém? Hoje nós vamos falar de uma mulher que o seu coração e a sua atenção estava bem longe de Deus. Nós temos falado aqui sobre mulheres virtuosas que foram obedientes a Deus, né? Maria, Marta, Maria, mãe de Jesus, nós já falamos de Ruth, de Noemi, não é? E hoje nós estamos falando de uma mulher que ela está longe de Deus. E a Bíblia não cita o nome dela, simplesmente cita o exemplo dela, a mulher de Ló. Nós sabemos que Ló e a sua família, né, Deus havia chamado Abraão, né, para sair do meio da sua parentela e ir para uma terra distante, onde ele daria toda a bênção para Abraão, e ele seria conhecido por todos. E Abraão se levanta com a sua esposa Sara, que na época era Abrão, Sarai, antes da mudança dos seus nomes. Eles saem da terra, né, e vão para uma terra desconhecida. Mas aí o seu sobrinho Ló disse para ele assim: Ló não tinha recebido a chamada, quem tinha recebido a chamada foi Abraão, mas Ló vai junto e ele pede para o tio, né, sobrinho, ele era sobrinho de Abraão, pede para o tio para ir junto e o tio deixa, permite. Só que conforme cada um foi levando, né, os seus gados, tudo, porque quando eles saíam de uma terra, eles carregavam tudo que eles tinham. E também Ló tinha também, né, a sua família, ele tinha os seus gados, tinha toda aquela, né, todas as coisas que lhe acompanhavam. Ele levou. Mas só quando chegou uma certa distância, né, deles caminhando, começou a haver um atrito entre os empregados de Abrão e os empregados de Ló. E começou aquele atrito todo e eles tiveram que se separar. Chegou uma hora que não deu para caminhar juntos. E Ló e sua família, eles escolheram as Campinas do Jordão. Eu costumo dizer o quê? Ele olhou pelo olho, os olhos, né, da aparência daquele lugar. Ele não sabia como era aquele povo, mas simplesmente ele escolheu ir para aquele lugar mais bonito, as Campinas, né, perto do Mar Morto. Então ele achou aquilo super interessante para ele e a sua família. Ele foi pelo olhar de Ló. Então, ele vai. E eu imagino que a mulher dele também ficou muito feliz de ir para um lugar, né, lindo, maravilhoso. E nas Campinas do Jordão, quando se separaram, né, e foram para lá. Só que eles não sabiam, Ló não sabia, nem a sua família, que ali naquele lugar viveriam no meio de um povo totalmente transgressor, libertino e afastado de Deus. Eles não tinham nada de Deus. Em Sodoma e Gomorra. Essas cidades, elas seriam destruídas por Deus por causa da extrema maldade e de corrupção. Às vezes eu fico imaginando como que está o mundo hoje, né? Gênesis, isso que eu acabei de relatar está em Gênesis capítulo 13 e o versículo 13. Às vezes eu fico imaginando como que está o nosso mundo hoje, tão corrompido que eu falo assim, será, Senhor, que o mundo hoje está pior do que Sodoma e Gomorra e o Senhor se revoltou? E Ló e a sua esposa e suas filhas, elas foram avisadas, porque Deus falou que ia destruir essa cidade por tanta libertinagem, por tanta transgressão, e Deus se revoltou contra aquela cidade. E Deus olhou e falou assim: olha, eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. E Ló e a sua esposa, né, e as suas filhas, eles foram avisados, os anjos do Senhor foram à casa de Ló avisar. E aqueles homens terríveis, né? Queria que Ló entregasse aqueles homens, né, que eram os anjos do Senhor para eles. E Ló falou, até sugeriu das filhas deles,
entregar as filhas virgens. Mas eles não, eles queriam mais. E perversão mesmo, terríveis. Mas eles foram avisados para saírem daquele lugar e não demorar, sair muito rápido, pois o Senhor faria chover fogo e enxofre, castigando todo aquele povo pela perversão. Gênesis capítulo 19, versículo 26 é a nossa leitura. A paz do Senhor, amadas. Gênesis 19, capítulo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Jesus, ele vem e faz referência a essa mulher, quando ele ensina sobre a vinda do reino de Deus. Quando vejamos em Lucas, capítulo 17, o versículo 31, que diz: Aí, quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo. E não perca tempo entrando em casa para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. No versículo 32, lembrem da mulher de Ló. Jesus citou a mulher de Ló. No versículo 33 diz: a pessoa que busca os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Jesus ensina que nós não podemos olhar para trás, não podemos nos estagnar diante das dificuldades, ou então diante das coisas boas do passado. Muitas pessoas, elas vivem do passado, né? E a gente costuma dizer, né? Quem vive do passado é museu, né? Mas nós não somos museu. Nós temos que olhar para frente, focar no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vem e não tarda. A vinda de Jesus está batendo à porta. E nós temos que estar preparados. E quando Ele vier, nós não podemos olhar para trás, porque se olharmos para trás, nós não vamos subir com Jesus. Se ficarmos prestando atenção nas coisas terrenas que nós temos aqui, nós não vamos subir com Jesus. Mas precisamos estar atentas, como as virgens, né? As virgens prudentes, com as suas lamparinas acesas, e não deixar faltar o óleo do Espírito Santo na nossa vida, para quando Jesus voltar, estarmos prontas para subir com Ele, ou para a hora da nossa partida, não sabemos quem é o primeiro da lista, quem é o primeiro que Jesus vai chamar. Não sabemos, mas sabemos que nós precisamos estar preparados. Ali, o Senhor Deus enviou os anjos para avisar a Ló que ele precisava sair, porque aquelas duas cidades seriam destruídas. E a pessoa, aí vem Jesus dizendo: a pessoa que busca os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece de si mesmo terá a vida verdadeira. É aquele que deixa tudo para pensar em Jesus, para fazer a obra do Senhor, para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Faça de mim um vaso verdadeiro para te servir, mas que eu não venha olhar para trás, mas sempre olhar para o foco, para o Senhor Jesus, que tudo, essa vida verdadeira está em Jesus. E ela olhou para trás, mas essa mulher, ela olhou para trás, ela saiu com Ló. Ló saiu com suas filhas. Os genros ficaram, mas as filhas vieram junto com seu pai. E acontece que nesse momento em que elas saem e que a esposa de Ló, né? Ela olha para trás, talvez com saudade, por algo que ela deixou ali, não sabemos, a Bíblia não relata, mas podemos imaginar que algo valioso ela tinha deixado lá. E ela olhou para trás. Mas a ordem de Deus era seguir em frente e não olhar para trás. Segue em frente. Mas ela não seguiu, ela olhou para trás. E a mensagem hoje é: não olhe para trás, não olhe para o seu passado. Obedeça. Obedecer é viver e desobedecer é morrer. A esposa de Ló, ela não precisava morrer. Foi-lhe dado opções. Ela tinha opção.
Ou ela obedecia e vivia, ou ela desobedecia e morria. Ela preferiu desobedecer. Talvez num instante em que a emoção tomou conta dela, ela olhou para trás. Quantas vezes a gente também se tomado pela emoção por algo que nós estamos deixando, nós olhamos para trás. E Deus não quer. Deus não permite. Quando Ele te ordena sair e entrar em outro lugar, é porque Ele está ordenando, e a ordenança de Deus não se desobedece. Porque se desobedecermos, nós temos consequências pelas desobediências. Quantos de nós desobedecemos e depois sofremos para o resto da vida pela desobediência? E ela aqui preferiu desobedecer e morrer, porque ela tinha opção. Porque Ló não olhou para trás, suas filhas não olharam para trás, mas ela olhou e ela teve, né, a consequência de morrer e virar uma estátua de sal. Então, a história dessa mulher, ela nos mostra sobre a importância da obediência às ordens de Deus e o perigo que nós sofremos quando desobedecemos. As consequências são terríveis, terríveis mesmo. Mas nós queremos, e quando nós confiamos no Senhor, porque hoje nós temos Jesus, né? Nós erramos e pedimos perdão. E o Senhor Jesus, que Ele tem essa compaixão por nós, Ele intercede ao Pai, e Ele diz, Pai, são teus filhinhos também, olha para eles, perdoa. E nós temos Jesus hoje para nos perdoar, irmãos. E se não fosse Jesus na nossa vida, talvez já estivéssemos mortos pela nossa desobediência e pelo nosso pecado, porque quem diz que não peca já está pecando, porque todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas quando Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, e ele entregou a sua vida por nós, ali o véu se rasgou, e Deus, com a sua infinita misericórdia, nos vê através de Jesus e nos perdoa. Isso não é maravilhoso, sermos filhos de Deus por adoção através de Jesus? Isso é maravilhoso. Só Jesus para conceder essa paz, essa tranquilidade no nosso coração. E, além disso, ela também é um exemplo de como Deus pune aqueles que desobedecem às ordens de Deus. Nós vemos quantas pessoas são chamadas para levar o evangelho, para falar e dizer assim, ah, Senhor, não posso. Eu não posso porque eu tenho as minhas responsabilidades da minha casa, da minha família, eu não posso obedecer a tua ordem de falar do teu evangelho. E aí, o que que acontece? Quando nós nos posicionamos dessa forma, em desobediência, o Senhor cobra, e cobra caro. Porque se Ele está te chamando, é porque Ele vai te capacitar. Se o Senhor está te chamando para uma obra, para fazer hoje algo para Ele, se desprenda de tudo e vai. Porque é ordem. E tudo se ajeita, gente. Meu pai, quando recebia ordens do Senhor Deus para sair de um lugar e ir para outro, Deus providenciava tudo para nós, família dele. Deus abria as portas de escola, de tudo. E muitas vezes meu pai era determinado para ele sair de um lugar e ir para outro no meio do ano, ou antes do meio do ano, em abril, maio, e escola, nesse tempo. Né? Nós estudamos tudo em escola pública. E quando nós saímos, tinha que obedecer à ordem. E meu pai falava assim, ó, tenho que obedecer à ordem de Deus. Porque meu pai trabalhava numa companhia muito boa, né? Um emprego muito bom, Companhia Nacional de Álcalis, lá em Arraial do Cabo, estado do Rio de Janeiro. Eu nasci nesse lugar, meu pai já era empregado da Álcalis quando eu nasci. E quando Deus quis chamar meu pai para a obra, sabe o que aconteceu? Tinha uma lista para mandar embora naquela época. E ele entrou nessa lista. E quando o chefe dele viu que o nome dele estava, não, que ele foi lá para apresentar a carteira, né, para dar baixa, o chefe olhou e falou assim: o que o senhor está fazendo aqui? Não, eu estou na lista, meu nome está na lista, por isso que eu estou aqui para entregar a carteira para demissão, né? Ele falou assim: não, seu João Pires,
o senhor não vai ser mandado embora. Porque nós não queremos, nós gostamos do Senhor. Ele falou assim, olha, as coisas de Deus a gente não entende, só sabe, eu só sei que meu nome está na lista. Porque Deus já tinha feito um chamado para o meu pai ir para a obra. E ele foi, ele obedeceu ao Senhor. E ele se desprendeu de tudo e foi, mesmo com a família, mas fomos juntos, né? A família ela tem que aceitar também essa ordem de Deus, porque o ministério não é só do pai e da mãe, o ministério é da família. E o Senhor Deus, quando chama, ele chama a família. E Deus chamou meu pai obedeceu à ordem do Senhor, e hoje nós vemos as consequências da obediência na nossa vida, a posição que Deus nos colocou, só foi Deus, mais ninguém, não foi por mérito de ninguém, foi mérito simplesmente de Deus, porque foi Deus que nos colocou na posição que estamos hoje. Porque seguimos a bênção nos segue, irmãos. Quando nós obedecemos ao Senhor, é promessa, é bênção. E essa mulher, ela desobedeceu a ordem de Deus e sofreu as consequências da desobediência. Nós vemos que os versículos que citam da mulher de Ló, que ela não foi esquecida, né, na Bíblia, que está em Gênesis 19, 26, que nós já lemos, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Depois nós vamos ver lá em Lucas 17, 32, lembrai-vos da mulher de Ló, né? Jesus lembrando, dizendo para nós não esquecermos desse exemplo, de não seguirmos esse exemplo de olhar para trás, né? E não sejamos como Ló, que deixando o caminho da justiça, pereceu. Ele quer dizer que não sejamos como a mulher de Ló, que deixando o caminho da justiça, da obediência, o caminho certo do Senhor, né? E com isso, irmãs, nós aprendemos 5 lições com essa mulher de Ló. 5 lições. Porque a história da mulher de Ló, ela personifica a clássica sabedoria que diz, porque onde está o vosso tesouro, Jesus falando, né, Mateus 6, 21, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. Se você se prender às coisas, como a Bíblia fala, as coisas, né? Essas coisas que tem em Mateus 6 e 21, elas vão nos desvirtuar da presença de Deus, elas vão nos tirar da presença de Deus, vai nos desvirtuar a obedecer a ordem de Deus, porque o seu coração está no tesouro terreno, mas o nosso coração precisa estar no tesouro da vida eterna. O Jesus é o nosso tesouro, é a nossa. Então, pode ter tudo, mas o nosso tesouro é Jesus, nosso foco é Jesus, nossa vida tem que estar firmada em Jesus. Mulheres de Deus, olhe, presta atenção, para você não olhar para trás, para as coisas, e onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Presta atenção. Jesus deu esse exemplo de alguém que começou no caminho. Quando Jesus fala essa mensagem, ele diz que onde está o vosso tesouro estará o teu coração. Ele diz para alguém que começou no caminho certo, mas que olhou para trás porque não estava completamente disposta a desistir dos seus sonhos, dos seus velhos caminhos para seguir a Deus em obediência. Aquele homem rico, né? Ele queria, o coração dele estava preso aos seus bens, porque quando Jesus disse, deixa tudo e segue-me, Jesus não estava falando para ele largar tudo mesmo, não. Era se desprender das coisas materiais. Você não precisa desprender das coisas que Deus te deu, das bênçãos que Deus te deu, né? Da riqueza que Deus te deu. Deus quer o teu coração, né? Não preso a essas riquezas, mas preso ao Senhor. Ele dá as bênçãos. Cabe a nós administrá-las, mas não fazer dela o nosso tesouro, desviar a nossa atenção de Jesus.
Desviar a nossa atenção de um evangelho que é movimento. Esse evangelho, ele não para, ele está em movimento todos os dias, ele está em processo. Ele não para, mas você precisa seguir a Deus e em obediência à ordem que Deus está te dando. Se hoje Deus está falando para você sair da onde você está para ir para outro lugar, para levar a palavra ou para fazer a obra dele, vá. Se o Senhor está colocando nas tuas mãos em casa para você servir o Senhor na tua igreja, onde você está, faça, mas faça com seu coração. Tudo que me vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças, porque o lugar para onde tu vais não tem obra, não tem nada, né? Esse corpo vai para a terra, volta para o pó, esse depósito onde está o nosso espírito, mas a nossa alma, o nosso espírito vai estar com o Senhor. Mas para isso precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós veremos a seguir essas lições que nós podemos aprender com essa personagem bíblica que virou a estátua de sal. A importância da obediência, estamos acabando de falar sobre a obediência. Deus havia ordenado a Ló e sua família que fugissem da cidade de Sodoma, sem olhar para trás. Mas essa mulher dele desobedeceu e ela olhou para trás e teve consequências graves. A mensagem hoje é: não olhe para trás. Não olhe para as coisas que você deixou lá no mundo. Não tenha prazer de lembrar das coisas que você deixou lá no mundo, mas olha para o Senhor. Essa história ela nos ensina que é importante obedecer a Deus e confiar nas instruções que Deus te dá. Quando Deus te ordena, Ele também te dá instruções. E isso pode parecer difícil, pode parecer desconfortável para você, como pessoa, como humano. Mas se você pensar na vida espiritual, você vai obedecer. E a sua vida espiritual vai ter um elevo tão grande que você vai pensar só nas coisas de Deus. E nós na a segunda causa, né? A segunda consequência que nós aprendemos é a punição divina pela desobediência. A história da mulher de Ló também ilustra como Deus pune aqueles que desobedecem às suas ordens. Então, prestem bem atenção. Procurem sempre obedecer e nunca desobedecer, porque a punição ela pode ser drástica, né? Que envolve, irmãos, uma morte espiritual. Quando você desobedece à ordem de Deus, pode causar, não hoje você virar uma estátua de sal e ficar lá, não. Ele está dizendo o seguinte, que você pode acabar com a sua vida espiritual, pode terminar a sua carreira, né, espiritual aqui. E se a nossa esperança é a vida eterna, se nós andarmos em desobediência, teremos o quê? Consequências terríveis. Ah, pastor, eu não quero isso não, não vou fazer isso não. Presta atenção, que muitas vezes Deus está usando o seu pastor, a sua pastora, para te instruir em que você deve fazer. E aí, esse mesmo Deus que mostrou para o pastor vai mostrar para você também. E se você desobedecer, aí as consequências são terríveis. Então, irmãos, isso serve de um motivador para nós, de que nossas ações têm consequências. Tudo que fazemos aqui tem consequências. E nós devemos acompanhar as ordens de Deus. Porque quando nós acompanhamos as ordens de Deus, nós obedecemos. E as bênçãos nos acompanham. Então, as consequências, a esposa de Ló nos ensina sobre a consequência que a desobediência causa. Ela já estava distante de Sodoma, com seu marido e suas filhas. Tinha necessidade dela recordar daquilo que ela viveu lá? Porque ali ela já estava abandonando. E por que ela olhou para trás? Não é? E o olhar dela para trás roubou a sua obediência. Cuidado, irmãos, quando nós olhamos para trás, pode derrubar a nossa obediência. E o inimigo, ele é sagaz, ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar, flechar o nosso coração, flechar a nossa mente. Mas não permita, não permita, porque nós estamos rodeados pelos anjos do Senhor, que nos cobrem todos os dias, nos protege.
São esses anjos que lá no Salmo 91 diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. É promessa. Não viva presa ao lugar de onde o Senhor já mandou você sair, de onde o Senhor te tirou. Não esteja presa, porque Deus já tinha ordenado para você sair e você saiu. Então não volte, não olhe para trás, porque lá era melhor, porque lá eu tinha isso, porque lá eu tinha aquilo. Lembra do povo de Israel, que lá no deserto Deus dando maná, né, protegendo do frio, protegendo da chuva, protegendo do sol, e assim mesmo eles falavam: ah, que saudade dos pepinos, que saudade da cebola, ah, que saudade lá do Egito. Não tem essa saudade, porque o Senhor não se agrada dessa saudade. Se ele te ordenou para sair, saia, faça a obra. Enquanto continuar olhando para aquilo que desagrada ao Senhor, você continuará presa e incapaz de desfrutar do novo lugar que Deus te deu. Comece a pensar naquilo que Deus te deu no momento certo, na presença do Senhor. Se desvincule do passado. Muitas vezes nós precisamos, temos necessidade de nos desvencilharmos do passado. Ao desejar observar o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, foi que ela demonstra que não havia se desvinculado do seu passado. Quando a gente se pega pensando em algo que já passou, é porque a gente ainda não se desvencilhou. Muitas vezes a gente deixa de perdoar, por quê? Porque a gente fica olhando para trás. A gente fica pensando nas coisas que fizeram a nós e que nos magoou muito. Então, o Senhor não permite isso. O Senhor quer que você deixe a mágoa para trás, perdoe, porque quando Deus nos perdoa, Ele joga no mar do esquecimento todas as coisas ruins e erradas e pecados que nós cometemos, Ele joga no mar do esquecimento. Mas nós, muitas vezes nós lembramos, mas não vamos lembrar com saudade, com rancor. Pode lembrar do que fez, nós não temos amnésia, e muito menos sofremos de Alzheimer. Então, nós precisamos olhar o passado, mas sem nos prendermos a ele. O seu passado não tem o poder de te prender, você é que escolhe. Ele não pode te impedir de olhar para frente. O passado não tem esse poder de te impedir. Você pode se desvencilhar. O que foi feito não pode ser desfeito. Por quê? Nós vamos lembrar, mas não precisa se prender a ele. As coisas não são como são, mas você também pode recomeçar e ter uma nova vida no Senhor. Nós temos que ter uma vida consagrada ao Senhor e não nos prendermos ao passado. Ah, eu fui tanto assim, me fizeram tanto mal. Fizeram? Sim. Mas se prenda no Senhor Jesus. Se prenda nas coisas novas que o Senhor está fazendo hoje na sua vida. Não olhe para trás, prossiga para o alvo. Quem é o alvo? É Jesus. Não é possível afirmar que se vivermos olhando para trás, seremos transformados em estátuas só. Isso não vamos, já falei isso. Mas com certeza morreremos para esse presente. O tempo que você olha para trás, você deixa de viver. Você deixa de viver o seu presente que Deus está te dando. É um privilégio, irmãos, viver. E viver e cada dia o seu dia. Eu costumo dizer que eu vivo cada dia o seu dia, com as minhas dificuldades, com as circunstâncias, eu vivo cada dia o meu dia, porque é assim que o Senhor Jesus nos ensina. Não podemos nos ser presas ao passado, de diversas maneiras, seja por culpa, por mágoa, saudade, vaidade, posses ou algo que fizeram contra nós, lamentamos por aquilo que não mais nos pertence. Esquece. Viva o presente. Perdoe. Saudade nós temos, mas não se prenda à saudade. Não se prenda à vaidade. É isso que o Senhor quer hoje para nós. Vivermos o presente com Ele. Vivermos em Cristo. Amém, irmãs? Vocês concordam com isso?
Quando nós voltamos os nossos olhos para a terra, para a qual Deus está nos levando, compreendemos que Ele tem poder para refazer e restaurar o nosso passado. Só Deus tem esse poder. O perigo da nostalgia. Irmãos, irmãs, a esposa de Ló perdeu sua vida por olhar para trás. O que você está perdendo por viver presa àquilo que o Senhor já lhe tirou? Não fique triste, angustiado, porque quando nós estamos em Cristo, o passado não é ignorado, mas deixa de ser uma prisão. Você não precisa ignorar o passado. Fica pensando nele, porque ele deixa de ser essa prisão. Assim podemos nos arrepender, aprender a caminhar em direção ao lugar que Deus nos chama para estar. Não olhe para trás, olhe para o hoje e prossiga para o alvo, vivendo em obediência e amor ao Senhor. A mulher de Ló olhou para trás para ver a cidade de Sodoma. Aí em chamas, estava, né, terrível, aquela fumaça horrível, preta, devia ter mau cheiro, e isso a levou a desobedecer às ordens de Deus. Isso nos ensina que a nostalgia, a saudade, pode ser perigosa e nos impedir de seguir em frente, nos prender, né? A pessoa, quando ela entra em depressão, é porque ela tem uma tristeza muito profunda. E essa tristeza profunda leva essa pessoa a ficar presa ao passado, presa às coisas que ela tem saudade, talvez, não é? Que magoaram ela, aquelas palavras que magoaram, levaram ela lá para aquele quarto escuro, onde ela está presa. Mas hoje Jesus está falando: saia daí, obedeça a ordem de Deus, saia deste lugar que não pertence a você. Não esteja presa a esse passado que te levou à depressão, mas esteja voltada para o Senhor. Quando seu foco é Jesus, Jesus cura, Ele liberta, Ele salva, Ele nos leva a sentir a presença de Deus na nossa vida. Então, se desprenda da nostalgia, se desprenda da saudade. Fala, eu não posso ficar presa a esta depressão, a esta tristeza profunda, porque Jesus é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. É essa força que eu vivo todos os dias. A alegria do Senhor é a minha força. Por isso eu preciso estar ligada com o Senhor todos os dias e sentir que eu não preciso olhar para trás para ter uma vida abençoada. Eu não preciso olhar para trás para ter a recompensa de Deus e obedecer à ordem de Deus. Precisamos nos atentar para não nos prendermos ao passado. Nosso foco é o presente, olharmos para frente. O nosso alvo é quem? Jesus. E nós precisamos obedecer à palavra. Devemos lembrar que Deus tem planos maiores para nós. Para que ficar preso lá no passado, se Deus tem coisa muito melhor para nós? E nos orienta para o futuro. É Deus que nos dá essa orientação, Ele que nos guia para o futuro, porque só a Ele pertence o nosso futuro. E Ele sabe qual é o melhor para nós. Não precisamos decidir por Deus hoje para termos um futuro melhor, porque Deus conhece, Ele sabe. Então não se prenda ao passado. A mensagem que Deus está dizendo hoje: cumpra a ordem de Deus, não se prenda ao passado. A importância de colocar Deus em primeiro lugar. Quarta coisa, Ló e sua família foram avisados por Deus para fugir da cidade de Sodoma antes da destruição. Porém, a esposa de Ló demonstrou ter mais apego à cidade ímpia do que à orientação divina. Presta atenção. Essa história ela nos lembra que é importante colocar Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenham certeza disso. Quando você busca primeiramente a presença de Deus na sua vida, a servir a Deus em primeiro lugar, tudo muda na sua vida. Tudo.
Porque as coisas, elas são acrescentadas diariamente quando você busca primeiro o reino de Deus. Quando meus filhos pequenos, né, na hora de ir para a escola dominical, mãe, estou com preguiça. Meu filho, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Eu me lembro quando fazia faculdade, né, na minha primeira faculdade, lá em 1982, 81, 82, e a gente precisava, meu pai, né, era dirigente, ele era pastor, presidente de uma igreja grande, e sempre tinha que ir para aquelas as congregações pequenas, né, em lugares difíceis, e muitas vezes na segunda-feira eu tinha prova, e ele falava assim, Raquel, vamos, que ele levava eu e a minha irmã, né, que ainda éramos solteiras, vamos, temos que ir, e nós tínhamos que ajudá-lo, né, para levar a palavra para as crianças, enquanto eles levavam a palavra para a igreja, e nós íamos, e eu falava, Senhor, como é que vai ser a prova amanhã? Não tive tempo de estudar, mas o Senhor me abençoava. Eu tirava uma ótima nota, né? Muitas vezes saía da prova chorando. Não conseguia, eu não estudei direito. Mas quando vinha a nota, irmãos, eu não sei, acontecia algo ali. E o Senhor abençoava aquela prova. Tirava 9, 10, sabe? Então, isso é o Senhor, porque nós nos desprendemos e buscamos primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E, por fim, irmãos, a misericórdia divina. A quinta coisa que nós aprendemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Vamos ler esse versículo de novo, que eu gosto tanto desse versículo. Eu vivo citando ele todos os dias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim, mas é dia a dia, é buscando todos os dias. E o Senhor tem misericórdia de ti, com certeza, não tem fim. Novas são as misericórdias do Senhor a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus é imensa, irmãos. Deus é fiel para cumprir todas as coisas que Ele nos prometeu. A Bíblia é cheia de promessas, e as promessas só cumprem. Elas só cumprem em você se você dedicar a sua vida ao Senhor, a sua palavra, a obediência ao Senhor, e aí se cumpre Lamentações 3, 22 e o versículo 23. Deus alertou Ló e a sua família sobre a destruição iminente, dando-lhes uma oportunidade de escapar, dando-lhes uma chance de vida. Porém, a mulher de Ló rejeitou essa misericórdia. Talvez instantaneamente ela olhou para trás. Mas nós temos que estar, irmãos, na brecha, observando, para não cairmos nessa tentação de olharmos para trás. Temos que estar atentos. As misericórdias do Senhor são grandes, mas nós precisamos estar vigilantes. Orai e vigiai. Estejais atentos, porque o adversário não dorme. Portanto, se obedecermos a Deus, como Ló fez e as suas filhas, a misericórdia do Senhor nos alcançará. Mas se rejeitarmos, pereceremos como a mulher de Ló. Então, estejamos atentos na brecha, todos os dias, todas as horas, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor. Eu estava, né, lavando a minha louça e o João Pedro, né, ele tem 27 anos, né, com síndrome de Down, a gente pensa que ele não está prestando atenção nas coisas, né, porque muitas vezes ele está lá distraído, ele ultimamente está cortando revista, Bessa. E aí ele estava lá cortando as revistinhas dele, eu estava na pia, e eu lavando a louça, falando, Jesus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Eu pedindo misericórdia ao Senhor, ele virou para mim e falou assim, mamãe, está acontecendo alguma coisa? Ele estava atento. Mamãe, estava acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, meu filho, é que a mamãe está clamando pela misericórdia de Deus, nós precisamos dessa misericórdia todos os dias.
Todas as horas, precisamos da misericórdia de Deus. E a história dessa mulher é um exemplo poderoso poderoso das consequências da desobediência. Então, vamos prestar atenção, irmãos, e da importância da fé e da obediência ao Senhor. Né? Hoje nós estamos falando, a palavra-chave é: não olhe para trás. Fique no lugar que Deus te colocou. Não tenta sair. Continue ali, porque ali é o lugar da bênção. Não olhe para trás, para o passado, mas olhe para o alvo, que é Jesus, que se Ele te colocou onde Ele colocou, é porque Ele sabe e Ele tem bênçãos e mais bênçãos, infinitas bênçãos para a sua vida. Porque as bênçãos do Senhor e essas lições que a Bíblia nos traz da mulher de Ló, elas são atemporais e continuam a ser relevantes para nós hoje, na nossa vida atual, porque é o Senhor, irmãos, que tem misericórdia de nós. Então, irmãs, com essa reflexão, podemos aprender muito, tanto com a experiência de Ló, quanto com a da esposa dele. A obediência dele ter saído e a desobediência dela, né? Escolher olhar para trás. Desde a importância de nos mantermos firmes na fé e obedecer a Deus. Nós precisamos manter a fé firmes e obedecer a Deus, até a necessidade de deixar para trás o passado e focar no presente e no futuro. Que possamos refletir cada dia mais nessa história e aplicar essas lições na nossa vida, buscando sempre crescer em nosso relacionamento com Deus e em nossa jornada espiritual, para não morrermos espiritualmente como morreu a mulher de Ló. Que nós sejamos mulheres destemidas, mulheres corajosas, mulheres que olham todos os dias para o Senhor Jesus em obediência à sua palavra. Que possamos viver para o Senhor Jesus, fazendo nossos afazeres, né, dentro do nosso lar, trabalhando em outros lugares. Eu trabalhei 32 anos, né, fora do meu lar, mas o Senhor me deu a bênção, porque em todos os lugares que eu pisava, eu levava a palavra do Senhor Jesus através do exemplo de vida. É assim que nós temos que ser, irmão, no nosso trabalho. Entregar nosso trabalho. Eu sempre conto isso, que eu tinha a chave, né, da sala que eu trabalhava. Então, quando chegava, eu era uma das primeiras, eu abria a porta com a chave, eu falava: Senhor, entra na minha frente. Senhor, toma conta da minha mente, do meu coração. Que eu seja exemplo aqui para outras pessoas, porque eu sou tua serva, Senhor. Eu sou tua serva, mas eu preciso ser luz aqui dentro, e essa luz não é de mim, é tua, Senhor. E no dia que eu saí, eu lembro que um rapaz veio atrás de mim, um colega de trabalho, e falou assim: você, não, eu estou falando isso para minha glória, não, irmã, para a glória de Deus. Você foi luz aqui dentro. Você foi pacificadora, ele usou essa palavra, pacificadora aqui dentro, durante esses anos todos. Eu falei assim: não fui eu, foi Deus. Jesus na minha vida. E ele falou assim: eu sei que foi Jesus na sua vida que fez isso. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é testemunho de vida. Porque é assim que o Senhor faz, Ele nos coloca em lugares altos, mas precisamos obedecer a sua palavra para estarmos onde o Senhor nos coloca. E se o Senhor te colocou, e se Ele mandou, ordenou, obedeça, para que você tenha uma vida espiritual plena diante do Senhor, né? Diante das dificuldades, e que você não venha olhar para trás e seguir esse péssimo exemplo de olhar para trás, de desobedecer a ordem de Deus. Mas olhe para frente. Se o Senhor está mandando você ir, você vai. Olha para frente, que o nosso alvo é Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração que esteve ao alcance ou estará ao alcance da minha voz. Que esse canal continue aberto entre mim e Deus, entre Deus e mim, né? Entre você e Deus, esse canal esteja aberto para que a palavra do Senhor emane do céu para os nossos corações. Amém.